Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo e assistindo, mas hoje, turma, nós estamos na nossa aula número 13, nosso 13º encontro, e nós vamos comentar sobre o texto abordado no livro, ah, exatamente o capítulo 18, que vai falar sobre a ética no setor público, né? Nós sabemos que, principalmente no decorrer dos outros módulos, e nesse também nós fizemos alguns comentários, o serviço público é gerido, né, é administrado por um corpo composto por seres humanos, né, que vão prestar serviço para a sociedade em geral, né. Esses serviços públicos advêm dos três poderes, né, e eles vão gerir a coisa pública, o patrimônio público. Então, há muita responsabilidade para com o servidor público em relação a esses bens, a esse patrimônio, né? Inclusive com relação à moralidade. Então, no texto vai falar sobre essa gestão da coisa pública de modo a refletir a moralidade, passar a seriedade que o serviço público tem de ter para com a população em geral. Os servidores públicos devem nos respeitar, mesmo porque o servidor público, quem os remunera, somos nós. Toda a sociedade, com o pagamento de seus tributos, é que vão manter os três poderes e vão manter a máquina pública em funcionamento, né? E quem que vai manter a máquina pública em funcionamento são os cidadãos civis que são investidos em cargos públicos ou empregos públicos, né? Então, a grossíssimo modo, cargo público, a pessoa vai ter um plano de carreira, vai ter gozar de uma estabilidade, né, no cargo que a pessoa ocupa, de concurso, provas e títulos, e que a gente se refere ao cargo público em relação ao servidor público, né? Perdão, não é só o cargo público, é composto por servidores públicos, passa em provas de conhecimento e títulos, né? E nós temos o empregado público, que não quer dizer que não passa por um processo seletivo, sim, passa por processo seletivo, só que o empregado público não vai gozar de estabilidade como o servidor público. Tudo bem? Mas nós não vamos adentrar esses detalhes, que nós estamos falando sobre ética, estamos falando sobre o código de ética, que nós vamos abordar agora também sobre o código de ética, voltado principalmente para a questão do poder executivo, relacionado ao poder executivo, que nós vamos ver lá no texto, tá? Não esquecendo a composição dos três poderes, com a emissão do código de ética do poder executivo, vai refletir nos outros poderes que irão adotar também os mesmos princípios morais e éticos na gestão da coisa pública, tá? Então vamos lá. Nós dissemos também, lá no módulo de aspectos legais, a palavrinha-chave. Gente, essa palavrinha-chave, ela vai ajudar vocês em tudo, né? Porque no social, quando a gente fala de Estado, a gente fala de composição dos poderes, né? E principalmente agora o nosso tema de ética e moralidade e na prestação de serviço público ou na administração do bem público, da coisa pública, a palavrinha central é sempre a busca do bem comum, né? Que a gente sabe, nós sabemos que o bem comum é o fim último que nós buscamos, né? Com a composição do Estado. Então, locupletar-se o servidor indevidamente, ilegalmente, né? Aliás, essa palavra já sugere que é algo imoral, ilegal, e
em benefício próprio, né? Porque nós sabemos que o serviço público, a prestação de serviço, é em prol de toda a coletividade que sustenta esse Estado, não é? Quando eu digo Estado, gente, lembre-se do Brasil, né? Não que isso não se reflita nos estados federados, como o estado de Goiás, São Paulo e etc., porque eles também vão adotar esses mesmos princípios. Igual, como eu disse para vocês, o Poder Executivo Central, lá da Presidência da República, vai refletir, reverberar sobre toda a nação, porque ele é o chefe da União. A União nada mais é que a atribuição de poderes para um poder central, que é a Presidência da República, né, os 3 poderes que tem sede em Brasília, né, nós falamos durante isso. Então, o exemplo, né, o que for emitido pelo Poder Executivo vai refletir nos outros poderes, né? Vamos lá, eu disse para vocês sobre o bem comum, né? Beleza, que é essa palavrinha central. Lá no texto vai falar sobre o Código de Ética do Servidor Público, que foi emitido principalmente em razão dos escândalos de corrupção no governo Collor, né, e Itamar Franco, né, que nós sabemos que o vice de Collor é Itamar Franco. Então, esse código de ética que foi emitido pelo Poder Executivo, né, com a descoberta dos escândalos de corrupção, não que isso não aconteça, né, porque isso é muito atual para nós, né, muito atual, esses escândalos de corrupção, sinal de que não foi observado o código de ética emitido pelo Poder Executivo, que esse código de ética, né, que foi emitida, é lógico, quando eu falo emitida, essa proposta, né, de que nós temos que o Código de Ética do Servidor Público, as normas de conduta hoje é lei, na época foi transformada em lei. Isso não quer dizer que eu falo emitido pelo Poder Público, ele teve a iniciativa e foi aprovado pelo Congresso Nacional, né? As 2 casas legislativas, que é a Câmara e o Senado, tudo bem? Tudo bem. Então, lá nesse Código de Ética dos servidores públicos, que serve de exemplo para todos, né, da administração pública, vai dizer basicamente, assim, em resumo, que o trabalho deve espelhar a dignidade da pessoa, o decoro, o zelo, a eficácia, né? E o servidor deve observar os princípios morais adotados pela sociedade, e nós comentamos durante esse módulo também que esses princípios, eles atualmente estão em crise, estão sendo colocados em xeque, que nós vemos que nossa sociedade está muito confusa contra valores, né? Esses valores estão sendo relativizados. Não estou dizendo que sou contra ou a favor, só estou dizendo que observe que essa flexibilização, essa discussão sobre moralidade que foi imposta, né, de acordo com basicamente nós dissemos sobre nossa cultura judaico-cristã, está sendo colocado em xeque muitas das vezes, e observe que esse padrão de consciência ética e moral está muito abalada e está reverberando em todas as esferas dos poderes, né? E na sociedade em geral. Nesse código de ética, voltando aqui sobre o código de ética, tá? Eu não disse para vocês a lei, já vou dizer. Vai tratar sobre a verdade, né? Que o servidor tem que agir com a verdade, sigilo, zelo, disciplina, com a boa vontade, distinguir o bem e o mal, né, em favor, em prol do bem comum. Esse bem e o mal já está ligado diretamente à ética e à moral, né? Ele ter a consciência de que ele é remunerado pela população e, portanto, ele tem a obrigação de trabalhar para a administração pública de acordo com a moralidade que é esperada por todos nós. Tratar
sempre com seriedade, com a moralidade, com a ética, não agir com condutas ilícitas, condutas imorais dentro do serviço público ou na prestação do serviço público e no zelo do patrimônio público. Lá também vai dizer que a vida privada pode ter influência na sua vida profissional, então ter um cuidado, um zelo com a sua vida privada, né, para não macular, né, não sujar a imagem do serviço público. Chega a ser hilário, né, eu dizer isso, a gente comentar sobre isso que nós vemos na TV e principalmente ao longo dessa década, escândalos e mais escândalos de corrupção, inclusive dólares na cueca, maletas de dinheiro, então é tudo muito cômico, né, chega a ser cômico, mas isso daqui é uma lei, então portanto precisa ser cumprida e ela deve ser cumprida. Então, por isso que nós estamos estudando, porque talvez, quem sabe, com a graça de Deus, vocês passem num concurso público, né, de técnico de segurança do trabalho, vocês vão ter que adotar essas condutas éticas morais, né? E outra coisa, quando for prestar concurso, sempre tem questões de ética, né? E então vocês, tendo conhecimento, que eu vou deixar no material de estudo para vocês, esse código de ética, essa lei, que é a 8.027 de 1990, vocês lendo ela já vai contribuir grandemente para o estudo para quem quer prestar concurso, né? Porque eu disse para vocês que sempre eles vão, os códigos de ética vai ser muito similar ao outro. É que quando nos estados, né, cada estado, eles vão ter, vai ser aqui dessa lei, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, 11 artigos. É que nos outros códigos de ética são maiores, tem mais de 100 artigos, porque vai tratar especificamente sobre as penalidades, como vai ser esse processo administrativo disciplinar, né? Mas não é o caso que nós vamos entrar agora, que nós estamos falando exclusivamente sobre questões, mesmo porque o tempo não favorece, né? Questões éticas e morais dentro do serviço público, de um modo geral, né? Também fala lá sobre o servidor público se precaver para não provocar danos ao patrimônio público, né? Porque isso reflete uma ofensa a todos, né? No texto vai falar, isso é óbvio, como eu disse para vocês, abuso do bem comum, somos nós que sustentamos esse Estado, então se o servidor, seja de forma culposa ou dolosa, faz a dilapidação de patrimônio público, ele está ofendendo a todos nós, porque, afinal de contas, foi um fruto do nosso suor, do nosso trabalho, com pagamento de tributos, que foi possível comprar aquele imóvel para o bem de todos, né? Então, ele precisa tratar esse patrimônio com zelo, para o uso por todos durante um longo tempo, até que a coisa pereça, né? Se for uma coisa móvel, claro. Também chega a ser engraçado que no texto também vai falar que deve-se evitar, né, longas filas, maus tratos, atrasos na prestação de serviço público, que isso constitui também ofensa e gera inclusive danos morais. Isso é um dano moral, né? Quem nunca? Nós passamos por isso sempre, né? E nós não processamos, mesmo porque o judiciário, cada juiz tem um entendimento. Uns dão o direito ao dano moral, outros não dão. Inclusive, eu tenho um caso muito emblemático e engraçado, que teve uma época que pessoas que ficavam muito tempo em fila de banco processavam os bancos e estavam ganhando indenização. Só que não eram todos que conseguiam, né, a indenização, não era todos que
ganhavam a ação, porque cada juiz tem um entendimento. Então, eu tive um cliente que eu entrei com a ação para ele, né? E o juiz entendeu que era um mero aborrecimento. Mas vocês acreditem se quiserem. Esse homem ficou pé da vida, porque eu não conseguia indenização para ele. Eu falei, olha, você precisa discutir com o juiz. Não sou eu que julgo, eu coloquei a questão para ele. Então ele teve um entendimento de que você passou por um mero aborrecimento. São os males do ofício. Que as pessoas querem que muitas das vezes o advogado faça milagres, né? E esquecem que tem um juiz lá que vai fazer o julgamento do mérito da questão. Pessoal, aí eu vou fazer umas questões relacionadas a essa lei 8.027 de 90, que vai dispor sobre as normas de conduta dos servidores públicos civis da União. Como diz para vocês, são 11 artigos. E lá vai falar sobre o servidor público, né? No primeiro artigo vai falar que o servidor público é a pessoa legalmente investida de cargo ou em emprego público, né? Então, nós temos aqui, como eu disse para vocês, que esse servidor público ele pode ser tanto de carreira, né? Que tem uma estabilidade, como o empregado público. É só para poder diferenciar para vocês falam, nossa, professor, servidor público investir de cargo e emprego público, que é isso? Nós sabemos que, vou dar um exemplo para vocês, a Caixa Econômica Federal, né, é uma empresa pública, então ela atua no ramo privado, né, dos bancos, mas o que sustenta, né, o dinheiro que mantém que constituiu e mantém, não que mantém, né, que hoje ela trabalha, né, na iniciativa privada, mas quem que constituiu o Banco Caixa Econômica Federal foi o governo federal, né? Então, faz parte da União. E nós sabemos que os servidores lá, na verdade, são empregados, apesar de passarem em concurso, eles são empregados públicos. Outra diferença é que o empregado público, nós vimos também lá no modo de aspectos gerais, eu creio que temos isso, o empregado, quando a gente fala, tem essa expressão, utiliza essa expressão empregado, nós sempre temos que lembrar da CLT. Mesmo porque a CLT é que dá o conceito de empregado, então as normas que vão gerir os empregados públicos, principalmente em relação aos direitos, são advindos da CLT. Então, quer dizer, eles não possuem estabilidade. Então, quando a administração quiser dispensá-lo, vai dispensá-lo desde que pague todas as verbas rescisórias e contratuais que nós vamos ver na disciplina de Direito do Trabalho. Tá? Mas você já sabe que todos nós somos trabalhadores, aviso prévio, férias, as terceiro, FGTS, né? E um servidor público, investido de cargo, a gente fala cargo de carreira, então que tem uma lei própria, né? Que é o Estatuto do Servidor Público. Já estou fugindo aqui da questão. O artigo 2º vai falar sobre os deveres dos servidores públicos, né? Então tem aqui os incisos: exercer com zelo e dedicação suas atribuições, ser leal à instituição que servir, observar normas legais regulamentares, cumprir ordem de seus superiores, exceto quando manifestamente ilegal, ou seja, se o seu superior no serviço público pedir para você fazer algo manifestamente ilegal, você deve recusar, obviamente. E, se possível, representá-lo para o superior a ele. Atender com presteza, né? Ao servidor público em geral, ele deve prestar as informações requeridas, né? Expedir certidões, zelar pela economia do material e a conservação desse patrimônio, guardar com sigilo as informações da repartição, manter conduta compatível com a moralidade pública, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com humanidade os demais servidores públicos e o público em geral, representar
contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Esse inciso aqui, 11, quando ele fala de representar contra conduta ilegal, de omissão ou abuso de poder, nós podemos lembrar, que a gente disse agora há pouco, que quando o servidor público ou empregado público tiver conhecimento de que o seu colega ou seu superior esteja cometendo algo ilícito ou que esteja agindo com conduta corrupta ou dilapidando o patrimônio público em benefício próprio, você tem a obrigação, o servidor público tem a obrigação de representá-lo, né, diante dessa situação ilegal. O que é representá-lo? Passar essa informação, se tiver uma comissão de ética lá, né, ou para o seu superior imediato, o superior, se for o superior do servidor, ele vai ter que procurar um acima do superior a ele, para poder fazer essa representação. Que aí o superior vai tomar as medidas cabíveis. Aqui vai falar no artigo 3º as faltas administrativas puníveis com advertência por escrito, né? Ausentar-se ao serviço durante expediente sem autorização prévia do seu superior, recusar fé em documentos públicos. Ou seja, a fé pública, fazer também aqui, porque o servidor público ele goza de fé pública. O que é fé pública, assim? A grosso modo, é presunção de veracidade daquele documento. Então, se ele assina aquele documento, bate o carimbo, ele tem uma presunção de veracidade aquele documento, porque o servidor público é investido de fé pública, é como se fosse uma atribuição, uma atribuição, é como se fosse algo que se pressupõe que a administração pública é honesta, age com decoro, com ética e moralidade, que o servidor público é ético e moral, então há uma presunção de veracidade. Motivo pelo qual quase todos os negócios que fazemos, seja compra e venda de imóvel ou móvel, passa-se por um cartório. Porque no cartório, aquelas pessoinhas que batem carimbo e assinam lá para vocês, elas gozam de fé pública. Esse que é o motivo principal e primordial da existência de cartórios de registro de imóveis de pessoas. Então, é porque eles gozam de fé pública. Então, há uma presunção de veracidade daquele documento, daquele negócio, daquele contrato, né? Porque o tabelião, em tese, assinou, né? E esse poder é delegar também a todos aqueles outros que são revestidos nessa função pública. Porque não deixa de ser uma função pública. Porque o cartório é uma concessão de serviço público. Tá? E nós temos aqui também, continuando, delegar a pessoa estranha à repartição, né? Atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade ou dos seus subordinados, ou seja, deixar que terceiro faça o que você deveria fazer. Faltas administrativas puníveis com suspensão até 90 dias. Tem aqui retirar sem abrigo prévio, sem prévia autorização por escrito da autoridade, qualquer documento objeto da repartição, ou por resistência ao andamento de documento, processo ou execução do serviço. A gente vê isso demais, né? Só que você vai falar, como você vai provar que a pessoa opõe resistência a fazer o andamento do seu processo administrativo, seja qual for, né? Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública. Imagine você. Isso é totalmente imoral e ilegal, né? O servidor lá no cartório, seja no Poder Judiciário ou no cartório de registro civil ou de registro de imóveis, fala assim, não, eu posso atuar para você como seu procurador e eu vou agilizar esse documento para você, eu vou agilizar o seu processo,
né? Só que você vai me pagar por fora que eu vou atuar como um procurador. Isso é um absurdo, não é? Não vou dizer que isso existe. Antigamente existia mais, mas vamos lá. Aceitar comissão, emprego, pensão de Estado estrangeiro, exceto com licença da Presidência da República. Atribuir a outro servidor público funções suas, né? Ou estranhas ao cargo, manter sob sua chefia imediata, ou seja, você manter sob sua chefia cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil, né? Entenda segundo grau civil, irmão. Irmão é um parente de segundo grau. Não vou entrar nesse detalhe, vocês não comecem com isso, porque todo mundo quando fala como é que fala, parente de primeiro, segundo, terceiro grau, já entra nas questões de família e todo mundo já desvia o assunto. Já vou falar para vocês, não coloque lá na plataforma questões sobre direito de família. Lá também no parágrafo 1 vai falar sobre que essa suspensão pode ser convertida em multa à base de 50% da remuneração do servidor. E isso tendo que ficar exercendo sua função. Tem as faltas puníveis com pena de demissão, né, que é a mais grave. É óbvio que ele vai falar que esse processo de demissão vai ter que dar ao servidor público investido em cargo de carreira, aquele processo administrativo, tem que haver um processo administrativo onde seja garantida a ele a ampla defesa, né? E demora um certo tempo para poder ser, até que a comissão, que é composta uma comissão para avaliar essa conduta ética, a conduta, vamos dizer, imoral do servidor, né? A conduta que não foi pautada na ética, né? Em razão... Isso não libera ele se ele tiver cometido um crime, né? Porque são esferas diferentes, o judiciário que vai tratar sobre o crime. Mas para dispensar ele do serviço, essa comissão de ética, que vai ser composta para avaliar a conduta desse servidor, né? Vai dar a ele todos os direitos, prazos para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, até que se tenha um julgamento final. E muitos ainda levam esse julgamento, assim, essa questão que for considerado no relatório final que ele deve ser dispensado, demitido, ainda vários, né, sempre levam ao Poder Judiciário ainda para discutir, e o juiz vai ratificar ou não essa decisão, tá? A penalidade de demissão também poderá ser aplicada no caso de improbidade administrativa, insubordinação grave, ofensa física, procedimento desidioso e revelação de segredo, né? Teve conhecimento em função do cargo ou emprego. Bom, pessoal, o vídeo tá ficando muito longo. Vou tratar só sobre a prescrição, que vocês também não devem saber o que é prescrição. Lá no parágrafo 9º do artigo 9º, vai falar sobre a palavrinha prescrição. O que é essa prescrição, né? Essa prescrição é um período que a administração deve fazer o processo de avaliação da conduta do servidor para aplicar a penalidade a ele devida, prevista na lei, seja em questão de advertência, suspensão ou até demissão. Então, quando se fala no direito de prescrição, nós estamos nos referindo a que o Estado vai deixar de ter o poder de punir aquela pessoa. Entende? Ou seja, ele tem um prazo para exercer essa punição. Então, quando se fala de prescrição, é isso. O Estado vai perder o direito de atuar naquela questão. Ele pode até atuar, mas aí se levar ao conhecimento do juiz, eu falo em caso de comissão de ética interna, né? Foi prescrito, né? Então, ele não pode obrigar mais, falar assim, não, você vai ser condenado agora. Por quê? Aí aqui fala, prescreve em 2 anos a falta
sujeita a pena de advertência e suspensão. Então, se dentro desse período de 2 anos, né, houve o cometimento do fato, por exemplo, hoje, de improbidade administrativa, daqui 2 anos, se não houve um processo de avaliação dessa conduta para aplicar a penalidade, seja de advertência ou suspensão, se bem que a improbidade administrativa é caso de demissão, que nós vimos lá, né? Mas vamos supor qualquer outra que seja passível de pena de advertência e suspensão, que nós temos os casos aqui, né? Que vocês podem ver os exemplos. Eu vou até pegar um aqui, em caso de... que nós vimos aqui em caso de... advertência por escrito com suspensão. Retirar sem prévia autorização por escrito da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Então, vamos supor que a pessoa foi acusada de retirar o objeto sem autorização sob pena de suspensão. O fato aconteceu, né, agora, aconteceu hoje e tal. Durante 2 anos, a administração pode sim abrir o processo e punir a pessoa, ainda que seja no dia que for completar 2 anos, né, ou um dia antes. O que acontece? Passou desse período, ele não pode mais punir, não pode mais ser punido. Então, por isso que quando se fala na TV de que os processos contra os corruptos está prescrevendo, as penas estão prescrevendo, nós estamos referindo que o Estado não vai poder mais fazer valer a penalidade que está prevista na lei. Ele não vai mais ser penalizado, porque o Estado deixou de exercer, né, o seu poder durante esse período que a própria lei estabelece. E tem um inciso segundo, que é em 5 anos a falta sujeita à pena de demissão. Aí sim, no caso de improbidade administrativa, sujeita a pena de demissão ou pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, o período é mais longo, mesmo porque a conduta é mais grave. Quanto mais grave, maior a penalidade. É algo óbvio. Então, pessoal, eu espero que tenha sido claro, que não tenha ficado confuso as explanações. Isso é interessante porque, caso vocês passem num concurso em relação a isso, é óbvio que eu fiz bem superficialmente, tratei bem superficialmente essas questões, seja no código aqui, na Lei 8.027 de 90, né, que trata sobre as normas de condutas dos servidores públicos da União, né, seja empregados ou os servidores investidos em cargo de carreira, né, que eu digo estabilidade e o outro da CLT. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou fazer as questões, vou fazer questão aqui relacionada também a esse código de ética, que vai contribuir muito para vocês. E nós vamos nos falando na plataforma e pelo aplicativo do WhatsApp. Eu espero que seja proveitoso esse estudo, tá bom? Seja um estudo proveitoso para vocês. E a gente fala em breve, tá bom? Um grande abraço e até já!